Mudar prazo de acordo com valores. Então você tem aí uma lista com os valores de vendas e você quer definir um prazo dinâmico. Então, para uma faixa de valor X, você vai especificar um prazo de pagamento Y. Para outra faixa, outro prazo de pagamento e assim sucessivamente. Mas é claro, você não quer fazer isso de uma forma manual. Então eu vou te ensinar uma fórmula bem simples, bem prática de como resolver isso e trazer esse dinamismo para suas planilhas. O Microsoft Excel, que é uma mãe, praticamente vai resolver isso tranquilamente para você. Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana temos muito, mas muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus conhecimentos, à sua carreira. Então, antes de mais nada, já clica aí no sininho, se inscreve no canal para acompanhar constantemente todo o conteúdo que nós trazemos gratuitamente para você e já dê um super like aqui no vídeo para ajudar a fortalecer o canal junto ao YouTube. Me acompanha aqui então nesse arquivo. Eu trouxe aqui uma base bem simples com datas, uma data de compra, data de negociação, enfim, essa é a ideia dessa data, tudo bem? Um cliente e um valor aqui ao lado. Então vamos supor que eu tenho escalas diferentes de prazo e até R$100 eu dou um prazo X, a partir de R$200 outro prazo, R$300 outro prazo, 400, 500, enfim. Eu não quero ter que ficar olhando aqui, Poxa, é 272, então eu vou dar aqui, 21 dias de prazo, aqui eu vou dar 28 dias de prazo, aqui eu vou dar 15 dias, enfim, eu não quero ter esse trabalho, então nós vamos criar isso de uma forma automática. É algo muito comum as pessoas resolverem isso utilizando uma função C, aliás, uma não, várias funções C, Porque aqui, por exemplo, eu tenho faixas de 100 a 500 reais, você utilizaria pelo menos aqui umas 4 funções C alinhadas para resolver esse problema ou utilizaria diretamente a função CES, que resolve tudo isso, mas seriam ainda assim vários critérios, várias respostas, então acaba sendo um monstrinho diferente, vira uma fórmula um pouco mais complexa, um pouco maior e não tão enxuta e objetiva assim. Se você quer conhecer um pouco mais sobre função C e função CES, que é uma função até recente do Microsoft Excel para facilitar essa questão do alinhamento, você pode dar uma olhadinha lá na nossa descrição do vídeo do curso Excel Iniciante, onde nós ensinamos no detalhe e com exercícios desafiadores todo esse conteúdo para você. Mas vamos solucionar de uma forma muito mais simples, como eu prometi, eu vou entregar isso para você agora. Para poder então definir essas faixas de valores e de prazos, eu vou criar uma tabela especificamente para isso. Então aqui ao lado eu vou fazer aqui uma tabela de valor em reais e ao lado o prazo, os dias de prazo. Então, por exemplo, eu vou definir aqui 0. Minha primeira faixa de valor é 0, porque eu posso ter vendas a partir de 0. Essa é a ideia aqui, tudo bem? A partir de 0, eu vou dar 0 dias de prazo. 0 dias, não tem prazo, tudo bem? Como assim não tem prazo, Marcos? Eu só vou definir um prazo de pagamento a partir de R$100. Isso é o meu critério, da minha loja, das minhas vendas. Você vai criar o critério que você desejar. A partir de R$100, eu vou dar 7 dias de pagamento. Legal. Então, ou seja, quando eu faço essa regrinha, eu tô falando, a ideia é a seguinte, deixa eu até colocar aqui do lado, a partir de, deixa eu aumentar aqui mais uma coluna, pronto. Então, a partir de 0, o prazo é 0. A partir de R$100, o prazo é 7 dias. A partir de R$200, o meu prazo será de 14 dias. Você pode tanto arrastar isso aqui, que ele já vai entender como um padrão, ou se quiser somar 100, somar 7, tanto faz. Eu vou selecionar esses dois carinhas aqui, eu vou clicar na alça de preenchimento, eu vou arrastar e ele já sabe o que eu quero e já vamos chegar até o prazo de 35 dias. Olha que legal. A partir de 100, são 7 dias de prazo.
A partir de 200 serão 14 dias, a partir de 300 serão 21 dias, a partir de 400 serão 28 dias, a partir de R$500, 35 dias é o máximo de prazo que eu dou, independente se é 500, 600, 800, 1000, enfim, é 35 dias o máximo de prazo que eu posso dar. Mas aí você vai montar da forma que você quiser. Eu só coloquei esse a partir de aqui do lado para ficar mais didático, para você entender como vai funcionar a mecânica. Agora eu vou colocar uma borda aqui para deixar mais apresentável aqui a nossa planilha. Tá bom, tá legal assim. E vamos aqui no prazo trazer uma função. Você já sabe que função que é? Bom, é a função PROC-V. Sim, a função PROC-V, olha que legal. Função PROC-V igual PROC-V, primeiro argumento. Deixa eu alinhar ele à esquerda, que aí fica mais fácil de eu mostrar para você. PROC-V, primeiro argumento, valor procurado. Eu quero que ele procure este valor aqui ao lado, que está em C2, ponto e vírgula, na matriz tabela. A matriz tabela é a tabela que nós já criamos. Aqui ao lado eu vou selecionar intervalo de J2 a K7, vamos fixar essa tabela pressionando a tecla F4, F4, fixei, inserir cifrão tanto de coluna quanto de linha, tá? Se você não sabe trabalhar muito bem com cifrão ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aí no canto direito superior, tem um linkzinho aí, apareceu? Então, clica lá, deixa no stand-by e já assiste esse vídeo na sequência para você ter bem resolvido isso na sua cabeça sobre cifrão nas fórmulas, tudo bem? Definir a matriz tabela, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Que coluna que eu quero da minha matriz tabela? Olha só, não é questão de coluna J ou coluna K, é PROC-V. PROC-V, o universo do PROC-V é a minha matriz tabela, então só tem duas colunas, coluna 1 e 2. A coluna 1 é J, a coluna 2 é K. Eu quero a coluna 2, o que eu quero trazer aqui é o prazo, e o prazo se encontra na coluna 2. Tudo bem até aqui? Vamos lá então. Ponto e vírgula. É verdadeiro ou falso? É muito comum as pessoas utilizarem de cara a correspondência exata, que é o falso. O PROC-V ele é muito mais famoso por esse modo de atuação falsa, né, do que a verdadeira. Vamos deixar como falso, ver o que acontece. Você tanto pode deixar aqui escrito falso, quanto pode deixar aqui um zero. Fecha parênteses, enter e olha que belezinha, olha que maravilha que ficou isso aqui, ó. Tem um monte de erro, né? Deu um monte de erro. Por que deu um monte de erro? Porque ele está procurando este valor de 272 aqui e eu não tenho 272 aqui. Nem 460, nem 383, nem 182, nem 102, mas o 300 eu tenho, é por isso que ele encontrou, ó, 300, encontrou, olha que bonitinho, né? Mas não resolve o meu problema. O que eu quero é que ele entenda esta faixa de valores. Então, veja bem, aqui no final do PROC-V, quando ele diz correspondência exata ou aproximada, na verdade isso aqui é uma grande bobagem, tá? Porque o correspondência vai lá, até faz sentido, mas ele não faz correspondência aproximada. O que o verdadeiro efetivamente faz, ele possibilita ao PROC-V trabalhar com faixas de valores. Legal? Então, tanto pode deixar aqui verdadeiro, quanto pode deixar o número 1, tá certinho, enter. Agora sim, ele vai encontrar as faixas correspondentes. Então, eu falei para ele que a partir de 200, o prazo é 14. Aqui, ó, 272, 14. Eu falei a ele que a partir de 400, o prazo é 28. Tá aqui, 460, 28. Então está funcionando perfeitamente o nosso prazo. Para fechar agora, então, vamos concluir as próximas colunas e fazer o seguinte cálculo. Qual será o vencimento, então? Bom, a partir de A2, que é a data de compra, mais o prazo de 14 dias, enter, tá tudo certinho, tá aqui o prazo, pronto. Resolvido o problema. Essa é a data de vencimento. Então, como calcularemos dias a vencer e atraso? Muito simples também, né? Graças à função hoje, que é a função mais simples do universo, né? Ela não tem argumentos,
é uma função que é só abrir e fechar parênteses, não tem argumento algum. Então, igual hoje, aliás, igual vencimento menos hoje. Abriu, fechou parênteses. A função hoje, ela traz a data do sistema, a data que tiver aí do seu Windows e a data que ele vai trazer aqui no Microsoft Excel. Enter. E aqui então eu tenho uma coluna com dias a vencer ou atrasos. Olha só, aqui no caso já venceu há 2 dias, venceu no dia 2, então está menos 2. Né? Esse aqui é um atraso de 2 dias. Então o que está negativo é atraso, o que está positivo é os dias que faltam para vencer. Para melhorar a visualização disso aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar aqui esse intervalo e eu vou aplicar uma formatação de número, mas aquela formatação que deixa em vermelho os números negativos. Ajuda, né? Fica melhor para analisar o que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui um Ctrl+1, atalho Ctrl+1, ou você pode utilizar também o botão direito do mouse, formatar células, e aí estamos aqui onde nós vamos na aba número, categoria número, essa última opção que deixa o negativo e vermelho, né, os números negativos. Vou usar separador de milhar, que eu adoro separador de milhar, não consigo trabalhar sem ele. Ok, pronto, ó, já traz uma visão, destaca, né, o que está em atraso ou não. Para melhorar isso ainda mais, eu quero saber o que está pago e o que não está pago. Então vamos lá. Esse cara aqui, ó, a papelaria, ela não pagou ainda, também não venceu, né? Vou deixar em maiúsculo para melhorar aqui a visualização. Pronto. Esse aqui também não pagou, não pagou. Esse cara aqui não pagou também, está atrasado e não pagou. Hortifruti Almeida não pagou. Opa, é um N só. Não pagou também. O Francisco Regis está atrasado e ele pagou. Perfeito. Não pagou, não pagou. Pronto. Defini. Então está aqui minha tabela, tem o prazo, tem vencimento, tem dias a vencer, atraso, tudo legal. O que eu quero agora fazer? Eu quero dar um destaque para aquilo que não está pago. Né? Já demos um destaque porque está atrasado. Mas se está atrasado e está pago, não tem problema nenhum. Né? A gente pode até depois fazer uma função C para não aparecer dessa maneira, dá para melhorar algumas coisas, mas eu quero dar um destaque para efetivamente o que está atrasado e que não foi pago ainda. Faremos o seguinte: lançaremos mão de uma formatação condicional. Eu vou selecionar a minha tabela, selecionei. Venho aqui na guia Página Inicial, no grupo Estilos, Formatação Condicional. Eu vou clicar aqui, vou criar uma regra simples. Eu venho aqui, ó, Nova Regra. Em Nova Regra, eu vou na segunda opção de cima para baixo e, feito isto, eu vou definir o seguinte: eu quero que ele formate quando o valor da célula for igual a N. Igual a N, porque N é o que não está pago ainda, correto? E quando for N, eu vou formatar a fonte, a aba fonte, para uma cor vermelha. Vermelho. Ok, perfeito, vamos lá. Ok. Não era isso que eu queria, não. Por quê? Ele está formatando somente onde tem a letra N e eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero que ele formate a linha inteira, todo aquele registro que não foi pago ainda, não só ali na coluna G. Tudo bem? Como faremos isso então? Eu vou voltar à ação pressionando o atalho Ctrl Z, né? Ctrl Z, ou as setinhas aqui em cima, ó, que é desfazer a ação. Ó, desfiz a ação, desfiz a formatação. Vou manter essa seleção aqui, está selecionada a minha tabela, vou em formatação condicional, vou em nova regra. Aqui em nova regra eu vou fazer um formato diferente. Eu não vou usar essa opção aqui, eu vou usar a opção de fórmula. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui eu vou falar para ele o seguinte: olha, quando na coluna G, eu não vou selecionar a coluna G, eu vou pegar apenas uma célula. A primeira aqui, ó, do primeiro registro, G2, tá vendo? Cliquei em G2. E agora o que vai acontecer? Eu não posso deixar fixo no G2, porque senão ele só vai conseguir analisar a célula G2. O flag do pago está na coluna G.
em linhas variadas, mas na mesma coluna, na coluna G. Então eu vou remover, vou pressionar aqui F4 para remover o cifrão da linha e vou deixar só o cifrão na coluna. Se você não foi ver aquele vídeo ainda do cifrão, vou deixar o link, não posso deixar o link de novo, mas vou deixar lá na descrição do vídeo também. Clica, aprende legal essa questão do cifrão, que é muito importante. Isso impacta direto aqui na formatação condicional, tá? Agora sim, eu fixei a coluna G e deixei a linha liberada para ele analisar as linhas que ele quiser. Quando isso for igual a N, e N por ser um texto, eu tenho que colocar entre aspas. Coloquei aqui entre aspas, né, aspas duplas, legal? Quando G2 for igual a N, eu quero então que ele formate. Venho aqui em formatar, fonte, cor vermelha. Perfeito, ok, pronto, legal. Vermelhou geral aqui o negócio, né? Só não está vermelho quem já pagou. Mas ainda não estou satisfeito. Por quê? Porque tá tudo vermelho, né? Dá aquela impressão de, nossa, meu Deus, tá tudo atrasado, tem que cobrar o pessoal. Não venceu ainda. Poxa, eu vou me preocupar, igual no caso do hortifruti aqui, ó, que o dele está vencido e ele não pagou. Esse cara tem que aparecer um vermelhão no registro dele. Os demais não venceu ainda. Então vamos melhorar essa nossa regra para acabar, tá? Isso aqui é a última regra agora para realmente deixar bem legal essa análise. Eu vou selecionar o intervalo em que aplicamos a formatação condicional. Vamos voltar em formatação condicional. Guia página inicial, grupo estilos, formatação condicional e nós vamos gerenciar regras. Eu não vou excluir aquela regra, eu vou gerenciar a regra que eu já criei. Vou em gerenciar regras, aqui está a minha regra e eu vou editar esta regra. Editar. Pronto. Eu havia dito então que ele tinha que formatar quando encontrasse a letra N lá na coluna G. Mas só a coluna G não basta. Eu quero que ele formate para vermelho quando a coluna G, os dados da coluna G forem iguais a N e quando os dias em atraso forem negativos, ou seja, menor do que zero. Quando atender a esses dois critérios, do pago ser N e do dia em atraso for menor que zero, aí sim ele vai formatar. Então, quando atender a um critério e ao outro critério, ou seja, função E, eu vou colocar aqui E, bem antes da minha regra, vou abrir parênteses e dentro da minha função E eu posso construir as duas regras. Se você não conhece a função E ainda, já falei, dá um pulo lá na descrição, olha lá o nosso curso Excel Iniciante, está lá função E, função OU, dentro da função C com PROC-V. Lá você vai aprender tudo isso com muitos exercícios desafiadores, tá? Agora, continuando aqui para não perder o fio da meada. Função E, abre parênteses, já está definida a primeira regra. Segunda regra, ponto e vírgula, né, para separar os argumentos. E agora eu vou na coluna F, ele fixa F2 logo de cara, eu cliquei em F2, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o G2. Pressionando F4, eu libero o cifrão da linha, deixo o cifrão só da coluna e falo para ele que eu quero que ele formate quando dias, né, a vencer e atraso for menor do que zero. Fecha parênteses. Então, quando atender a essas duas condições, aí sim ele formata. Vamos ver se funciona? Ok. Aplicar, ok. Olha que bonitinho. Não é legal? Então, eu deixei um vermelho apenas na coluna F quando está atrasado, né? nessa circunstância, mas também deixei um vermelhão no registro completo quando está atrasado e não está pago. Se eventualmente o cliente pagar, coloco aqui um S, ele remove o vermelho do registro, mantendo apenas do dia em atraso, tá? Marcos, mas poxa, não dá para tirar esse negativo, ele já pagou, né? Se ele já tiver pago,
Fica uma situação desconfortável, não fica? Realmente fica. Estou de acordo com você. Podemos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer este cálculo. Aqui no dias a vencer atraso, eu vou falar para ele que se função C na coluna dias a vencer e atraso, se a coluna pago for igual a S, e S entre aspas, porque é texto, se for igual a S é porque está pago, e se está pago, zerou. Não tem dia nenhum para vencer e nada em atraso, tá tudo certo. Agora, se não for S, aí sim ele vai calcular. Enter. Agora eu posso arrastar. Pronto. As duas situações estão pagas, os dois atrasos estão pagos, por isso ele não está formatando nada. Mas voltando à situação do hortifruti, que não havia pago mesmo, eu coloquei só para testar. Se eu colocar aqui um N, não pagou ainda. Aí sim, ele volta a calcular o atraso e volta a dar a marca, né, o highlight aí em vermelho, para que fique evidente tudo que está em atraso. E aí depois, aplicando um filtro, né, se você selecionar uma célula qualquer aqui, colocar dados e filtro, você pode filtrar tudo que não está pago ainda, ou ainda melhor, você pode filtrar tudo que está com a fonte em vermelho, né? Porque às vezes você vai ver que já está pago ou não, mas nem sempre está atrasado. Então você pode filtrar tudo que está em vermelho. Em qualquer uma das colunas, você pode clicar e procurar aqui no filtrar filtros de texto, aliás, filtrar por cor, aqui ó, filtrar por cor, a cor vermelha. Cliquei e ele vai trazer todos os registros que estão atrasados e que ainda não foram pagos. Tudo bem? Deu certo? Te ajudei? Poxa, fico muito feliz que você tenha tirado proveito dessa aula e que eu tenha conseguido te ajudar a alavancar na sua carreira, no seu negócio. Tudo bem? Olha só, se inscreve no canal, clica aí no sininho para você ser notificado constantemente de todo o conteúdo gratuito de qualidade que nós colocamos aqui no nosso canal semanalmente. Dê um super like aqui no vídeo e eu vejo você na nossa próxima aula.